pessoal, meu nome é Zanatti e eu vim apresentar a Media Week para eventos corporativos. A ideia dessa palestra então é falar um pouco da Media Week, como a gente implantou ela dentro da nossa empresa, as melhorias que a gente teve com a implantação dessas funcionalidades. Na parte de agilidade, autonomia, então ajuda bastante o Wiki. Quem trabalha com Wiki ou migrar uma Wiki vai ter bastante ganho implantando essas funcionalidades, como funcionalidade de desempenho, que é durante a palestra, então eu vou passar isso para você. Então, aqui tem uma agenda, que é o que é a minha proposta na palestra, então é por que implantar a Media Week, passar um pouquinho da ideia, do porquê disso, das ideias da Media Week, como migrar a Media Week de ambientes mais antigos, de Media Week mais antigas, e tem que portar para um ambiente novo, com correções, etc. Então não é uma versão bem antiga com uma versão mais nova. Então, como instalar a Media Week, eu pulei esse ponto, como se instala a Media Week, é um procedimento muito simples. Extensões de edição, tá? Melhoria na performance de acesso, que é a implementação de cache, melhoria no processo de buscas, usando os templates, e no final então eu vou deixar um espaço ali de 10 minutos para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, ou alguma dúvida desses itens aqui, no final podem fazer pergunta que eu vou responder na medida do possível. Então, por que a Media Week? Existem outros softwares de Wiki no mundo, vários softwares livres, mas a Media Week hoje é, digamos que, o software mais maduro. A Media Week ele é o software, para os que não sabem, é o mesmo software utilizado pela Wikipédia, e ele é muito bom, assim, ele tem várias funcionalidades, a gente não utiliza todas, geralmente não são todas que a gente utiliza, e a importância não só da Media Week, né, mas também de criar documentações, porque muito do tempo que a gente acaba gastando, muitas vezes, são porque a gente não tem documentação, um software, documentação de uma plataforma, um software. O cara desenvolveu, tem que fazer uma correção emergencial, gasta 60%, 70% do tempo só tentando entender como foi implantado o software. Documentando isso, então, existe um ganho de tempo muito grande, né? E aqui tem um passo a passo de como instalar a Media Week. Eu diria que é um processo muito simples, tá? Ter um Apache, configurar um VirtualHost. Quem conhece a Apache pode configurar. Eu fiz a minha, eu criei uma wiki.dnanerd.com. E daí essa wiki, eu criei lá no meu VirtualHost, ficou no default do paciente OS, no /var, www.html, Media Week. E faz o download do pacote, compacta nesse path default aí do Apache, abre a tela de instalação, que é o URL que a gente foi configurado no Apache, o nome do site, o nome do site, e começa a instalação. Então, eu vou passar um pouquinho aí como é feita a instalação da Media Week. Então, aqui é a tela inicial, tá? Quem já utiliza o Wiki pode instalar uma Wiki nova e depois migrar o computador, você vai ver na sequência. Então ali ele está dizendo que não existe um arquivo chamado local settings, e esse é o arquivo principal de configuração da Wiki. Na próxima tela aqui é a instalação da Media Week. Como a gente pode ver na imagem, ele utiliza a linguagem do navegador. Se a gente tiver um navegador em inglês, ele vai sugerir a linguagem em inglês. Eu coloquei português BR, eu acho que quem trabalha, quem tem a mente corporativa, é interessante colocar a língua nativa, porque não necessariamente as pessoas que vão utilizar o Wiki são pessoas da TI ou pessoas que falam inglês. Um mundo de muitas pessoas de engenharia, pessoas de produto. A Media Week a gente coloca, por exemplo, a ata de reunião que tem pelo gerente de projeto. Então não é só pessoas de TI que trabalham com a Media Week. Aqui é uma tela bem simples de bem-vindo à Media Week, tela de instalação, de licença, desenvolvedores e etc. Aqui a parte de instalação.
local da base de dados, quem tem uma estrutura local, quem importar no servidor local, uma wiki pequena. Uma wiki pequena, eu boto no meu servidor local a base de dados com MySQL. Uma wiki muito grande, que tem redundância, balanceador, aí seria interessante botar um banco de dados separado. Mas nesse caso não é necessário, porque o nome da minha tabela vai se chamar MyWiki, que é o nome default, usuário sem a root, porque eu dá muito tempo criar um usuário só para MediaWiki com barra teste. Esse usuário ele tem que ser criado no MySQL, esse banco, MyWiki, ele tem que ser criado no MySQL antes do database MyWiki, e está feita a criação do banco de dados. No próximo passo ali eu deixo uma configuração default, não sugerir alterações nesse caso ali, que é tipo de caractere do estado e tipo de base. Na próxima tela, então, o nome, tá? Esse nome pode ser posto qualquer coisa, pode ser alterado depois no local.set.com. O mecanismo, o mesmo nome, o wiki, lá os espaçamentos, e um usuário senha ali que a gente pode colocar depois de mim, uma senha de mim, por exemplo. Quem tem algum tipo de autenticação, por exemplo, LDAP ou um AD, quer integrar essa autenticação, existem algumas extensões que se implanta na MediaWiki e chama essas extensões. Então, por que é interessante quem tem um modelo de autenticação na frente, chamar essa autenticação? Porque quando tu vai fazer alguma alteração, dependendo do modelo que tu escolher, até vou passar na próxima tela ali, dependendo do modelo de autenticação que tu escolher, pode setar, por exemplo, fulano de tal autenticou e vai criar, sempre que essa pessoa criar uma nova documentação, vai ficar relacionado ao nome da pessoa que fez essa documentação. Por quê? Porque se tu tem a opção de criar uma wiki ali, que vai ter uma base interna de dados de pessoas, aí tu tem que identificar a informação, é um novo usuário, uma nova senha, vai clicar, tem que sempre fazer um comportamento diferente. Quem tem a possibilidade pode utilizar o plugin de autenticação e já vai ajudar na parte de autenticação. Essas aqui são algumas extensões default da Wiki, a parte de instalação. Tá? Eu selecionei algumas de brincadeira, por default não tem nenhuma, tá? Selecionado, sempre nenhuma. Geralmente, quando tu vai fazer uma Wiki nova, de preferência não coloque nenhuma, porque sempre são extensões específicas que a gente acaba utilizando. Extensão de PDF, de autenticação, enfim, todos os tipos. E ali tem esquema de upload de ficheiros em português Portugal, mas é a tradução deles. E é onde que as imagens deletadas vão ficar em caso de seleção. E embaixo o URL do logotipo. A empresa quer colocar o URL do logotipo, pode selecionar. Caso esqueça de colocar nessa parte, pode fazer depois, pode fazer o upload direto no servidor, tem a possibilidade de verificar o logotipo da empresa, o logotipo do sistema de wiki que vocês querem implantar. Tá? Aqui é a geração do localsettings.com, é opcional, é a última etapa da wiki. É só fazer um download desse arquivo ou copiar e editar direto lá no servidor. É um arquivo chamado localsettings.com e colocar todo o resultado que ele acabou gerando ali lá dentro. Esse localsettings.com é o arquivo principal da MediaWiki, então é o arquivo que vocês vão trabalhar, vocês vão mexer no localsettings.com. Qualquer alteração, qualquer edição, qualquer nova extensão é trabalhada nele. Quem já tem uma wiki pronta, funcionando, o ideal é trabalhar com um sistema de desenvolvimento. Por quê? Porque qualquer erro nesse arquivo cai a wiki. Eu já derrubei bastante vezes. Aqui é o localsettings.conf, aqui não é todo o arquivo, tá? Só tem uma parte dele ali, tem o nome ali que a gente fez lá na configuração, lá no início da instalação. Então, todos esses espaços de instalação que a gente faz define qual será a configuração de dentro do localsettings.conf. Então, copia, cola ele e já sai funcionando muito bem. E aqui está a nossa wiki instalada. Então, a gente já tem a página principal, o logo eu não coloquei nenhum. Vocês podem colocar lá depois do logo. E aí a gente já pode começar a implantar o sistema de MediaWiki. Como vocês viram, é uma instalação muito simples. Tá? E agora a gente vai para o próximo passo. Como eu migro uma
MediaWiki antiga com uma nova MediaWiki. Quem já utiliza MediaWikis mais antigas, a versão 1.12, por exemplo, pode fazer esses passos, tá? Que é fazer o dump da MediaWiki. Dentro do diretório de instalação default da MediaWiki tem um diretório chamado maintenance. Eu não sei se as MediaWikis antigas, abaixo do 1.1, tem uma maintenance, mas em cima delas todas têm. Dentro desse maintenance é que vão estar todos os pacotes necessários para que a gente possa migrar essa MediaWiki. Então, fazer dump, voltar dump, importar imagens, todo o processo então fica dentro do maintenance. Então eu faço o dump, fiz o PHP, dump backup, ele gera o backup, vai gerar um XML do resultado da MediaWiki. Então vai importar todos os dados do XML. E o interessante desse é que quem já utiliza a MediaWiki pode fazer uma cópia full. O que é a cópia full? É pegar todos os históricos de todas as operações. Para quem se importa mesmo com isso ou necessita dessas informações, faz o comando com -full, que vai fazer o backup de tudo. Assim como está nesse meu exemplo, ele vai fazer só o backup de uma configuração corrente. Quando a gente precisou fazer esse backup, com o dump normal, o arquivo ficou 50 MB. Com o dump com o dump ele ficou 5 GB, desculpa, ele ficou 200 MB o current e 5 GB o full. E é só arquivo texto. Então, quem tem muita informação, ele leva um bom tempo para fazer o dump, porque ele tem que conectar numa base de MySQL, a máquina de single core, então leva um bom tempo, às vezes, para fazer um backup. E as imagens é um pouco mais simples, então, de fazer a cópia das imagens. Tu vai copiar as imagens, faz um backup, faz um tar do conteúdo e joga essas informações, pode ser no mesmo servidor, se alguém quer instalar uma nova wiki no mesmo servidor, ou num novo servidor, com uma nova estrutura, coloca essas informações no novo servidor, e depois tu tem que fazer executar o processo de cópia para essa nova MediaWiki. Então, também na nova MediaWiki tu vai entrar no diretório de maintenance, tu vai importar os dumps do arquivo gerado, jogando com o sinal de menor, ali o arquivo de XML, de wiki.xml, que foi o arquivo gerado, e o import images, ele tem que ficar de onde que a gente fez o backup, lá, /bkp, MediaWiki old, images deveria ter ali, que isso aqui ficou fora da apresentação. Então esse dump vai fazer com que ele pegue as imagens de um diretório e coloque dentro do path correto lá dentro da MediaWiki. Se alguém já tentou ou vai tentar copiar as imagens simplesmente de uma MediaWiki para outra, não funciona, tem que executar esses comandos porque ele tem que criar as novas referências de dentro da wiki. Tá? Então, depois de importar as imagens, faz um rebuild all, ele vai regerar todas as configurações e um update, porque o rebuild all é por causa das imagens e o update é por causa do XML. Então, fazendo esses passos, a gente consegue pegar uma MediaWiki bem antiga e deixar com uma MediaWiki atualizada, com correções de bug, com algumas melhorias. Tá? Essa aqui é a extensão de edição da MediaWiki. Tá? Ela vem o editor padrão. Esse editor ele é mais alto. Esse aqui é o editor padrão da MediaWiki. E esse editor ele é um pouquinho chato porque ele é em linguagem wiki. O que é essa linguagem wiki? Por exemplo, se eu quiser criar um título, eu tenho que botar um igual, o nome do título fecha o igual. Um subtítulo, 2 iguais, um nome, fecha os 2 iguais. Às vezes, para quem é usuário, está acessando isso, é bem complexo, porque é uma linguagem como se fosse um HTML. Inclusive, a MediaWiki aceita linguagens HTML, tá? Mas é interessante, então, ter um editor que importe as imagens, que faça todo o processo que o usuário ele não está preocupado com aprender o código. Ele quer simplesmente documentar, ele quer ter um botãozinho lá e ele cria a tabela. Por isso, o editor padrão ele não é muito legal. Tá? Aí a gente tem algumas extensões que a gente pode instalar na MediaWiki. Uma delas é o Rico Editor, que é o que a gente utiliza lá na empresa,
quem gosta mais de mexer com código, esse Rico Editor não é legal, daí tu pode desabilitar ele para a wiki normal. Aí a gente pode criar as nossas funcionalidades. Esse Rico Editor é como aqueles editorzinhos de HTML que a gente tem, ou até mesmo o Word. Dentro da empresa, bastante gente utiliza o Windows ainda, então aproxima muito a essas funcionalidades. Por exemplo, eu posso botar o texto em justificado, posso importar a imagem apertando um botãozinho, eu posso criar a tabela, ali tem uma opção pequenininha ali em cima, mas deixa eu ver se eu vou com o mouse. Não. Aqui eu posso criar uma tabela. Aqui. Então, tem essa possibilidade, tá? Então, essa aqui é a parte não hardcore da MediaWiki. Tá? E aqui é uma extensão de edição que tu pode habilitar por default, tá? Essa extensão de edição, tu vai ali nas preferências, cada usuário ele habilita se quer, tá? Então tu vai ali nas preferências e ativa essa extensão de edição. Ele não requer a necessidade de tu instalar a extensão, porque ele já está pronto. E esse editor ele é bem legal, assim, quem trabalha mais com a MediaWiki na parte de código, ele ajuda um pouco, porque a diferença dele para o editor padrão é que ele tem o import da imagem, tu pode aumentar a letra, pode colocar em modo formatado. A diferença do outro editor que a gente acabou de ver é que esse gera em código, o resultado dele é um código. Então, nem sempre o usuário ele quer ver o código, ele quer ver como é bonitinho já, e não o igual, botar em negrito 3 aspas simples, é um pouco complicado de entender. Também uma melhoria pode ser feita na performance ali de acesso. O que é essa melhoria? Toda MediaWiki grande é lenta. Tá? Quem usa MediaWiki, eu tenho MediaWiki que é lenta, sem implantar essas funcionalidades aqui, ela vai ficar bem mais rápida. A gente tinha uma MediaWiki, bem no início, que ela chegava a levar 10 segundos para carregar uma página simples, com qualquer conteúdo dentro, independente de ter imagem ou não. Então, para quem está trabalhando ali, precisa da documentação na hora, é bem pesado e é muito chato. Daí a gente foi lá, buscou, descobriu que tinha essa possibilidade de implantar o cache. Tá? E aqui tem um pouco de... A imagem ficou um pouco desfocada ali, aqui até na tela está um pouco melhor. Mas aqui tem um pouco das configurações de cache, na verdade são todas as configurações de cache, que a gente fez otimizou isso da melhor forma de conseguir o menor tempo possível de acesso. Tá? Então, com essa configuração de cache aí, eu acredito que ele vai dar um ganho espetacular assim, à MediaWiki. Quem não implantou ainda, ou gostaria de implantar, já recomendo que já coloque os plugins, já saia com a opção de cache habilitado. Tá? Então, tem umas configurações ali de optimização. Acredito que vai auxiliar bastante essas configurações. E no próximo aqui eu tenho uma tela, uma brincadeira que eu fiz com minha MediaWiki pequenininha lá com o teste, com a única página que eu criei, que foi a página de teste. Mais as defaults que já vem. Então nessa, sem o plugin instalado, eu levei 1.38 segundos para mim abrir a página. Tá? E com o cache habilitado, eu levei 0.663. Imaginem isso numa wiki bem grande, com mais de 10 mil páginas. O processo ele começa a pesar um pouco. Então, o fato de implantar cache é um ganho relativamente bom. Tá? Vale a pena. E aqui... Aqui ele ficou o título errado. Na verdade, é melhoria na busca. Tá? É melhoria na busca de acesso. A instalação do... Esse processo de melhoria de busca, tá? Existem vários buscadores que possam ser implantados na MediaWiki. Eu fiz uma pesquisa na internet, em vários sites, e vi que todo mundo recomenda e utiliza o Lucene. Tinham 3 possibilidades, se eu não me engano, na época de instalação. Imagine, 90% das pessoas estão dizendo que o Lucene é o melhor. Não vou testar os outros, não tem a necessidade. E com isso a gente instalou o Lucene Search. Tá? Ele é do projeto Apache. Existem certamente, como eu falei, outros buscadores. E esse buscador, ele é o mesmo utilizado pela Wikipédia. Tá?
Como funciona o processo de busca padrão da MediaWiki? O processo de busca padrão da MediaWiki, ele não relaciona palavras. Quem colocar lá, por exemplo, handbook, nome da plataforma, ele vai, no resultado vão vir todos os handbooks, toda a pesquisa vai vir tudo que contiver, documentações que contiverem em handbook, e o nome da plataforma. Ele não faz uma pesquisa correlacionada. Com a instalação do Lucene, ele faz uma indexação do conteúdo. Então, ele praticamente ele correlaciona as palavras. Se eu colocar lá handbook plataforma tal, certamente vai vir o handbook da plataforma tal. Então, com a implantação do Lucene Search, a gente teve uma melhoria assim espetacular. Vale muito a pena. Eu não botei exemplos aqui de como se faz online, porque ele é bem complexo, ele é bem chato de instalar, tem que mexer na base de dados, tem que puxar plugin, é um monte de coisa que tem que fazer. Ele tem uma base interna, já com um dicionário interno, e nesse dicionário interno, então, é uma das poucas configurações que a gente tem que mudar mesmo dentro do Lucene. A documentação da Wikipédia, ela é um pouco complicada, tem um monte de gente reclamando da documentação, mas a documentação funciona. Só tem que ler com muita, muita, muita atenção a documentação, porque eu diria que tem vários pega-ratão ali no meio. E quem vai implantar isso, eu recomendo fortemente esse buscador, porque vai ter um ganho espetacular. Assim, tipo, antes o que não se encontrava nada, hoje se encontra tudo. É como se fosse o Google interno. Porque vem aquilo que a gente realmente quer. E como o Lucene faz essa... Qual página vem primeiro? Ele faz a mesma coisa que o Google faz. Ele pega os PageRanks. Quanto mais páginas linkadas tiver para aquele conteúdo, ele põe aquela página em primeiro lugar. Então, essa é um dos principais buscadores e que vale a pena implantar. Para quem tem a MediaWiki muito, muito, muito grande, com bases assim espetaculares, é muito interessante colocar o sistema de update. Por quê? Porque com o sistema normal tu faz o build, e o build ele já leva um bom tempo, por uma base grande. Então, quando tu implanta o sistema de update, ele pega todo o conteúdo diferente que tu instalou. Então, todo o conteúdo que tiver alguma mudança, ele vai lá e implanta esse conteúdo que teve as mudanças. Então, quando a gente implanta o sistema de update, facilita porque consome menos recursos de hardware, porque o build leva um bom tempo, e para bases pequenas você pode ir fazendo o build. Quem se anima a fazer o update? Porque o update também, se o Lucene Search é um pouco complicado de instalar, o update é mais difícil ainda. Tá? Porque é uma série de coisas que tu tem que fazer, tu tem que alterar também na base de dados, ele é bem complexo de fazer o update. Mas leiam a documentação, leiam com atenção, que certamente quem lê a documentação com atenção vai conseguir implantar esse update. Tá? Também recomendo o update porque a gente pode fazer com o update uma indexação de hora em hora. Então, a cada uma hora a gente vai lá e faz uma indexação. Porque se a gente fizesse com build, a gente ia poder fazer só uma vez por dia, de madrugada, quando tem menos utilização no hardware. Assim a gente pode fazer de hora por hora. Tá? O que é os requisitos? Ele precisa no mínimo de Java 5 e a Wiki superior a 1.13. No próximo passo aqui eu vou mostrar umas telas de configuração. Essa é a parte só de configuração. Então, ali tu coloca o Lucene Search, o Lucene Host, vocês vão colocar qual é que é o IP, onde que está o Lucene rodando. Ele pode estar na máquina local, ele pode estar num outro servidor para fazer esse papel de indexação. E ali onde que está a extensão do buscador. Essa extensão ela já está default, tá? Não precisa se preocupar que é a mesma extensão do buscador local da MediaWiki. E ali a versão do Lucene, tá? Ele tá para a MediaWiki é essa versão. No projeto Apache lá ele tem versões maiores, mas o plugin para a MediaWiki é esse e a gente preferiu usar o plugin que tem disponível. E embaixo ali a configuração do update. Desculpa, a imagem ficou um pouquinho complicada de entender ali. Depois eu vou disponibilizar a apresentação no site, daí vocês podem olhar com mais atenção.
Então ali tem a extensão de como funciona e somente pegando a diferença do que foi criado, toda a nova documentação. Embaixo ali tem algumas configurações padrões ali de onde fica o log. E aqui a configuração do Lucene rodando, a configuração padrão dele. Eu peguei só uma parte também ali, porque nessa documentação ali tu só tem que conferir se os diretórios estão ok. A princípio não se muda muita coisa. Tá? E aqui a configuração do global, aqui que a gente vai colocar qual é a língua que vai ser a nossa tabela de index. É onde que ele, na configuração nessa anterior aqui tem a parte de onde que onde vai ficar o conteúdo indexado, então onde que ele vai criar todas as referências. E aqui é onde que eu vou colocar qual é que é o host, qual é que é a língua que ele vai utilizar para fazer a indexação, porque ele também tem um dicionário interno. Além do dicionário interno, ele pega todo o meu grupo de palavras e indexa isso também. Por quê? Porque se eu errar uma consulta, ele faz como o Google faz, ele sugere também. Se eu botar Fernando Henrique Benatti lá, que é o meu nome, e esquecer do H, ele sugere. Você quis dizer Fernando Henrique Benatti? Se eu inverter as palavras, ele faz a busca também. Então, ele é bem legal nessa parte, tá? Essa parte de dicionário, a parte de indexação. E aqui é o processo rodando. Então, ele roda na porta aqui da configuração, na porta 8123. Aqui tu chama o Java, que é o Java rodando por ali. Pode ser na máquina local da Wiki, depende de quantos hits tem. Ou pode ser numa máquina externa para a gente fazer a indexação. Tá? E aqui é a parte não técnica do processo, é a parte de templates. Então, até agora a gente só viu a parte técnica, falamos bastante de como implanta, de como faz cache, a indexação e de edição também. E essa parte aqui é de templates. Tá? Quem tem documentações que se repetem bastante, o uso de template é uma melhoria, provavelmente tem em todas as MediaWikis desde o início. Ele ajuda bastante na criação de documentações. Por quê? Porque a gente não duplica a informação. A gente tem uma documentação, por exemplo, de CPU. Uma documentação de CPU ela é uma documentação de troubleshooting. Para aquele hardware específico, eu não vou matar um processo se a CPU estiver utilizando. Eu vou fazer um troubleshooting. Eu vou ver qual é o processo que está mais consumindo, etc. O que muda numa documentação de CPU? Pode ser o escalation, pode ser a equipe que eu vou direcionar não necessariamente é a mesma, ou a pessoa não necessariamente é a mesma de escalonamento. Então, com a utilização de templates, a gente pode utilizar uma documentação de template para N documentações de plataformas diferentes. Então, aqui eu botei um exemplo, mas eu vou mostrar aqui na prática, eu acho que é até melhor. Aqui é o template que eu fiz com um editor simples. Aquelas 3 aspas lá significam negrito, muito obrigado. Desculpe, o 1 com as 3 chaves ali seria uma variável, fechei as 3 chaves, vírgula, abraço, 3 chaves, 2, fechei as 3 chaves. O que é o resultado disso? O resultado disso é muito obrigado, 3 chaves, abraço, 3 chaves. Então esse é um template. Esse template vai servir para N documentações. E como eu chamo esse template? Essa documentação, ela chamou doctestfisli. Eu podia ter doctestfisli 2, 3, 4, para N plataformas diferentes. E eu chamei lá o testfisli, que é o nome do template, eu abro uma chave, pipe, pelo seu esforço, pipe eu. Qual é o resultado disso? Doctestfisli, muito obrigado pelo seu esforço, abraço eu. Então, quando a gente tem uma documentação e precisa alterar muitas variáveis, o uso de templates ele optimiza o tempo e o ganho, porque o que acontece muito com ambientes muito grandes e complexos? Às vezes tu tem uma documentação, 2 documentações, 3 documentações do mesmo problema. E tu não sabe qual utilizar das 3 documentações. Por quê? Porque as 3 documentações são para o mesmo problema com processos diferentes. Com a utilização do template, acaba com isso porque é uma documentação única, o processo é o mesmo para todo mundo. Facilita muito o dia a dia de quem tem que documentar e de quem tem que usar essas documentações.
E aqui é um exemplo de uma wiki que foi criada, toda ela baseada em templates, toda a informação ali é um template, ele é um template, chama outro template, assim ele vai indo. Da CyanogenMod. Então a CyanogenMod tem uma wiki, e eles têm uma política lá que as documentações elas não se duplicam. Não existe conteúdo duplicado na documentação deles. Então essa é uma ideia de uma documentação bem criada. A gente até utilizou alguns exemplos deles. Por exemplo, quem tem contato, quem já teve que alterar o contato numa wiki em várias páginas, sabe como isso é complicado. Por quê? Porque às vezes tu tem um nome de um coordenador, o coordenador foi promovido a gerente, e tu tem 200 páginas que o contato é o coordenador. Aí tu tem que acessar 200 páginas para mudar um contato. Com os templates eu crio o template chamado coordenador, coordenador equipe X, eu chamo o template equipe, em todas as documentações que eu precisar, que o meu escalation vai ser esse coordenador, eu vou chamar essa documentação, esse template em todas elas. E quando ele sair, for promovido ou for demitido, enfim, eu vou lá no meu template, altero uma documentação só. Boto lá o nome e o contato do novo coordenador e ele vai automaticamente transcluir isso em todas as documentações. Então, esse é um outro recurso da MediaWiki que ele pode ser bem explorado para quem tem esse tipo de problema. Tá? Então, aqui eu deixei aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Tem o meu e-mail ali. E a apresentação depois eu vou colocar lá no site para quem quiser fazer o download. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Primeiramente, parabéns, a apresentação bem bacana. A gente já tem a MediaWiki implantada, onde eu trabalho, só que a gente não conseguiu fazer a integração com a autenticação com a LDAP ainda. No caso, a gente usa o AD lá. Né? Tá. Seria LDAP também. É tranquilo de fazer isso aí depois dela já instalada? Como é que funcionaria? Eu teria que baixar a extensão? É muito difícil? Sim, tem uma extensão chamada Alt, dentro da MediaWiki mesmo. Que, primeiramente, o que tu tem que fazer? Lá no teu Apache, tu já fez alguma configuração de Apache que tu tem que chamar pelo Apache o teu sistema de autenticação? Beleza, então se tu me mandar um e-mail, eu te passo um exemplo de como conecta diretamente no AD, tá? A gente tem algo muito semelhante a isso, que não passa por plugin no meio, então a gente põe a autenticação conectando diretamente no AD, e daí o AD vai te dar a autenticação. Beleza. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que tu tem que fazer que esse usuário seja integrado com a wiki. Esse passo é a extensão. Aí tu instala uma extensão chamada Alt, e daí quando tu tiver essa extensão chamada Alt, automaticamente ele vai pegar a variável do PHP lá, que é de quem autenticou, e vai colocar isso no lugar do usuário. Então, cada vez que um usuário logar, ele vai ser um novo usuário, ou só vai autenticar nessa MediaWiki quem realmente autenticar nessa plataforma. Obrigado. Mais alguma pergunta? Boa tarde, parabéns pela palestra, Obrigado. muito bom. Aqui o MediaWiki é atrativa para ambientes corporativos, né? Então, pensando nisso, eu queria perguntar se você indicaria ambientes wiki para divulgação de produtos, por exemplo, em micro, pequenas empresas, quem quer divulgar ali seu produto, uma wiki é indicada para esse tipo de coisa? Não recomendaria a Wiki, porque a Wiki é mais uma plataforma de documentação, tá? Acho que talvez um WordPress, WordPress tem... Por que não a Wiki, tá? Porque a Wiki eu não posso alterar... Eu tenho alguns templates padrões ali que a gente pode alterar isso dentro da MediaWiki, mas são aqueles templates, tá? E é algo mais voltado somente à documentação, à busca, etc. Acho que o WordPress é uma ótima plataforma para fazer esse papel de apresentar o teu produto para uma empresa. Inclusive o site que eu criei ele é baseado em WordPress. Tem milhares de templates na internet diferentes
e provavelmente tu vai encontrar um template que é voltado ao teu negócio. Se tu tiver, por exemplo, um negócio de microinformática, vai ter um template de informática. Se tu tiver um negócio agrícola, vai ter um template lá que vai ter uma colheitadeira lá, um tratorzinho, alguma coisa assim. Então, a Media Week não é voltada a esse nicho de mercado, digamos assim, e sim a documentações. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Então, ok, muito obrigado a todos.